Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à Caseta Verde. Eu sou Daniel Infantini e eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês dicas rápidas e práticas de como comprar, cuidar e multiplicar a sua Peperomia caperata. Quando a gente vai comprar uma planta, é natural, é normal que a gente se impacte pelo visual externo da planta, aquilo que ela nos apresenta. Então, a Peperomia caperata, essa aqui é uma espécie verde, então ela tá verdinha, ela tá durinha, aqui as hastes dela não estão moles, não estão amareladas, ela tá firme no vaso. Então, aparentemente, ela já me agradou, eu vou lá e compro a planta. O que a gente tem que pensar? Que ela é um ser vivo. Então, uma folha que pode estar boa hoje, pode já estar velhinha e ela vai ser descartada. Então, pensando que ela pode ser agradável aos meus olhos hoje, mas eu também quero que ela dure, que ela seja agradável no futuro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o interior da planta, aquilo que ela não me apresenta visualmente. Aqui a gente consegue ver que ela tem brotinhos, tá vendo? Ela tá cheia de brotinhos. Tem algumas folhas secas aqui no meio, mas tem mais vida do que morte. E outra, quantas possibilidades de muda que ela pode me dar. Aqui eu já consigo ver que pelo menos umas 3 mudas eu consigo fazer, uns 3 vasinhos a mais eu vou ter. Então eu compro pelo aspecto externo e eu dou uma olhada o que ela pode me oferecer no futuro. Se ela está saudável, se ela está forte, se ela está com broto e se eu posso multiplicar. Então essa é a dica para fazer a compra da Peperomia caperata. E essa dica também serve, claro, para todas as outras plantas. Dá uma olhada ali no meio, quais as possibilidades de vida futura que ela tem. Segunda dica, como eu vou fazer a multiplicação da Peperomia caperata? Primeira coisa que eu vou fazer é regar essa planta para que ela consiga sair mais fácil do vaso. Se ela está dura, se o substrato está seco, ele provavelmente vai até trincar o próprio vaso de plástico quando você apertar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é regar. Nessa rega, a gente já consegue observar o tipo de substrato que a planta precisa. Essa aqui ela já veio direto do produtor, então ela já foi cultivada nesse substrato que pode ser aproveitado e a gente já consegue saber se ele é um substrato que ele é mais compacto, se ele é um substrato que ele é mais airado. Então eu rego em cima e embaixo provavelmente a água vai vazar, porque essa é uma planta que precisa de um substrato que seja mais poroso, que seja mais drenável, que seja mais airado. Então a gente já consegue ver que embaixo já começa a pingar. Então eu rego em abundância para que facilite eu tirar do vaso. E enquanto eu deixo escorrer, eu vou preparar os outros vasinhos para a gente fazer a multiplicação. Eu já separei então os vasinhos. Esse aqui é em forma de cuia, ele é de plástico. A cuia é bacana para Peperomia caperata, porque ela tem um formato de arvorezinha, né? Ela fica um compostinho bem cheinho, então ele orna com esse tipo de vaso. Mas o mais importante do tipo do vaso, do formato desse vaso, é que ele seja furado. É muito importante, se você pegar algum vasinho que não seja, faz com prego, faz com a furadeira, mas é muito importante que ele seja furado, porque como a gente viu, a água precisa passar por aqui. Dica: para que você não jogue a terra e ela saia por baixo, ou pior, quando você for regar e começa a fazer aquela meleca, a gente precisa fazer um preparinho no fundo. Geralmente a gente faz com pedra, com pedrisco, com argila expandida. O que eu queria sugerir para vocês é, sabe essas embalagens horrorosas de isopor que vem sanduíche, ou quando você compra frios? Para que isso? Isso aqui é terrível para a natureza, demora anos para isso aqui sumir. Então, uma dica muito bacana é que você transforme todo esse isopor no material para jardinagem. Assim você evita lixo e ainda transforma isso numa coisa útil. Então eu vou colocar esses pedacinhos de isopor no fundo do meu vaso.
Assim, eu já consigo criar uma primeira camada que vai evitar que a terra saia por debaixo dos furinhos. Agora que ele já está coberto com o isopor, eu vou colocar um pedacinho de pano bem levinho, bem transparente, que possa a água passar por ele, assim. Agora eu já coloquei aqui, já tenho duas camadas e com certeza a água vai passar por aqui e ainda vai evitar que a terra saia pelos buraquinhos fazendo aquela lambança. E agora o substrato. O substrato ele precisa ser bem poroso, bem aerado, onde a gente regue, a água escorra por ele. Então o que você pode fazer para misturar com a terra? Você pode colocar areia, desde que não seja areia de praia, porque a areia da praia ela é salgada, ela tem outros detritos ali que não são benéficos para a planta. Você pode colocar fibra de coco, casca de arroz, pedrinhas, pedriscos, tudo isso serve para deixar a terra mais arada. A sugestão que eu vou te dar é, de novo, de reaproveitamento. Eu tenho aqui uma caixa, na verdade eu tenho várias, que eu guardo tudo o que sobra, todas as folhas secas, todas as folhinhas que secam, resto de musgo. Eu picoto tudo isso e eu vou guardando. E eu misturo isso na areia, porque além de deixar ela mais drenada, aqui ainda tem algum vestígio de alimento. Aqui, ó, casca de pinos, a gente pode quebrar. Então ele se aproxima muito do que a gente tem na natureza, né? Porque as folhas caem, as folhas secam, o passarinho faz cocô, os bichinhos morrem. Então aquilo é rico em matéria orgânica. Então eu misturo esses restos de folha junto com o substrato. E um pouquinho de adubo se você quiser também. Eu já preparei aqui o substrato com a terra, com os restos de folha, de flor, de musgo. Eu incluí aqui também um pouco de vermiculita, que é essa parte branquinha que parece um alpiste. A vermiculita, ela ajuda a segurar a umidade. A peperômia, ela é uma planta que gosta de umidade. Ela não gosta de solo encharcado, mas ela gosta de umidade. A vermiculita, ela funciona como se fosse uma esponja. Ela segura a água. Então isso até facilita para que você regue menos a sua planta. Já tenho aqui o substrato bem úmido. Ela está bem fácil de sair. Então a gente dá aquela apertadinha no vaso para garantir que ele está solto. Segura na base aqui da planta, ó, segura aqui, como se fosse segurando a orelha do coelho para tirar a cartola. Retirou. Aqui, vamos começar a tirar os excessos de terra, ó. Aí a gente já vai conseguindo ter uma ideia de quantas mudas a gente consegue ter. E é importante também nesse processo entender o que se passa por dentro, nas raízes. Entendendo um pouco a raiz da planta, a gente entende um pouco como se alimenta. Essa aqui ela tem raízes muito finas, pequenas. Por isso que a gente não pode deixar o solo compactado, porque senão ela não consegue respirar. E aí, ó, essa aqui já tá molinha, ela já vai descartando as que não estão tão rígidas. Vai com o dedo fazendo esse carinho. E aí a gente vai entendendo quantas possibilidades de muda ela tem. Aqui, ó, com o dedo, vai passando. Faz esse carinho. Cuidado com as que estão dentro uma das outras, ó, porque elas estão tão fartas. Tome esse cuidado. Pronto. Aqui, provavelmente, a gente consegue fazer 3 mudas. É normal que durante esse processo uma ou outra caia. Que a gente consegue até fazer 2. Uma que parecia ser individual, aqui a gente ainda consegue fazer 2. Aqui. Tira. Aqui eu também poderia fazer mais
duas, tá vendo? Aqui. Tem uma outra possibilidade de cortar aqui e fazer uma outra muda. Mas eu também vou manter essa um pouco maior. Então, daria para tirar umas 6, eu tirei 3. Por enquanto eu vou manter 3. Duas grandes e uma menorzinha. Vendo? Substrato preparado, agora vamos colocar dentro do vasinho que a gente já fez a camada com o isopor e o paninho. E a gente coloca o substrato, deixa aproximadamente 2 dedos dessa base, porque quando a gente for regar, provavelmente ele vai ceder, ele vai abaixar um pouco e a gente pode completar. E de qualquer forma, nunca coloque até a borda, porque quando você rega ele vai transbordar e vai fazer sujeira. Então deixa esse tempo aqui, esse espaço aqui de respiro. Dedo no meio, já tenho o espaço para ela, pego a minha muda e coloco aqui no centro. Segunda, faz aqui um buraquinho. Já aproveita esse momento e descarta as folhas secas. Com muita delicadeza, você já pode desembaraçar os cabinhos que estão presos. Encaixa no buraco. Certifique de que está fundo, de que está firme, para ela não ficar bamba. Já faz uma pressão e vai completando já com terra. Mudinhas plantadas. Agora a gente rega. Já estou aqui com a minha mudinha, uma delas, né? Percebe que mesmo depois de transportada, ela ainda está bastante cheia. Ela já começou a ter mais espaço. E aí você vai desmembrando ela aqui, desembaraçando, e ela vai ganhando mais potência. Mudinha pronta, como a gente vai cuidar dela? Peperomia caperata, ela gosta de um lugar bastante iluminado, mas sem muita luz direta. Não pode bater sol direto nela, porque na natureza ela fica abaixo das árvores. Então ela nunca recebe o sol direto, ela nunca recebe a chuva direto. Então ela sempre tem esse ambiente úmido, iluminado, mas não direto. Se você rega muito, ela vai apodrecer a raiz, vai amarelar, o cabinho vai ficar mole e a plantinha vai descartar. Então, se isso acontecer, é um sinal que você está regando muito. Mantenha o solo úmido, mas não encharcado, certo? Se ela tiver que receber luz do sol, se for inevitável, que seja do começo da manhã ou do fim da tarde. Aquela luzinha do sol mais fraca, mais tranquila, para não queimar as folhinhas. E uma dica importante: ela gosta de umidade, você até pode borrifar água, mas borrifa água nesse interior dela, não borrifa água em cima, porque como ela é muito enrugadinha, tá vendo? A água vai, as gotículas de água vão acumular aqui em cima, então vai apodrecer, corre o risco de você atrair bicho, de você causar doença. Então não borrifa água em cima, você pode borrifar água no interior dela. E assim ela vai crescer forte, viva, vai continuar dando brotinho e vai durar durante muito tempo na sua casa. E essas são as dicas que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que elas tenham sido úteis.
para você cuidar bem da sua planta, da forma correta, para que você consiga multiplicar, para deixar mais plantinhas espalhadas pela sua casa, ou mesmo dar de presente. Tenha certeza que, se você quiser se tornar inesquecível, dê planta de presente. Toda vez que a pessoa olhar para a planta, ela vai lembrar de você. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Se você quiser, se for do seu desejo, divulgue esse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, que isso vai ser um grande incentivo para eu continuar fazendo esse tipo de vídeo. Muito obrigado, beijo, vida longa para você e para todas as suas plantas.